E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai ter um módulo que tava sumido aí nos últimos tempos, mas que voltou com tudo na sua atualização Sirius. Como vocês podem ver, é o Raiden Twix, que fez muito sucesso com vocês aí há muito tempo atrás e até hoje vocês me pedem para trazer novas atualizações, só que infelizmente o Raiden não tava tendo aí tantas atualizações, né? E a última foi essa versão Sirius que acabou de sair no dia 15 de agosto de 2022. Como vocês podem ver, é um módulozinho que pesa aí cerca de 233 KB, então é bem levezinho para você estar instalando. E nele, galera, a gente vai ter pelo menos duas formas para você estar controlando. Você pode apenas utilizar o aplicativo deles, né? Que assim que você instala o Raiden Twix diretamente no seu celular, já vai ter aqui, né, seu aplicativo com todas as configurações para o modo automático, balanceado, bateria, modo performance ou então modo gaming, que foi inclusive onde eu fiz todos os testes de desempenho do meu celular. Quanto também poder estar colocando aí o código dentro do seu Thermux, sendo aí o Su-C KTSR ou alguma coisa assim desse tipo, vai estar na tela aí pra vocês. Mas basicamente, galera, aqui a gente vai ter um controle um pouco maior sobre o nosso aplicativo. Além, é claro, de você também poder estar selecionando os profiles, como aqui o nosso aplicativo padrão, né? A gente também vai ter aqui algumas outras configurações a mais, como por exemplo, você desabilitar o thermal do seu celular para ele esquentar mais e ao mesmo tempo alcançar frequências mais altas. Vai ter aqui também o FS-Stream em algumas partições do seu celular. Vai ter aqui também a otimização de aplicativos no cache do Dalvik. E aqui a gente também vai ter aqui algumas outras informações, como por exemplo para ele limpar RAM no modo básico, pesado e também o modo avançado, entre várias outras informações, como aí a gente já viu no módulo do Stratosphere, por exemplo. Que é só você literalmente vir aqui e colocar algum desses números caso você queira ativar alguma dessas configurações e voa lá, já vai estar ativo dentro do seu celular, então não tem muito do que a gente se aprofundar nessa parte. Mas no geral dá para você também utilizar apenas com o aplicativo, caso você não queira fazer todas essas configurações, só você vir aqui, selecionar o seu aplicativo que você não tem nenhuma preocupação. Para você instalar ele é muito simples, você só tem que baixar aqui diretamente do link da descrição. Como eu disse, ele pesa apenas 233 KB, só que como sempre, ele é um módulo do Magisk, então você vai precisar do Magisk como root principal do seu celular. Que no caso eu estou utilizando aqui a versão 24.3, mas você também vai poder estar atualizando aí o seu Magisk utilizando na versão mais recente tranquilamente. Lembrando que o Magisk é root e se você não sabe o que é root, é só você vir aqui no link da descrição que tem um passo a passo ensinando a você instalar o root completo dentro do seu celular. Depois que a gente já instalou o Magisk, já está aqui com todo ele certinho, é só a gente vir aqui até a nossa aba dos módulos, vir aqui no nosso instale a partir do armazenamento e aqui, galera, você já vai ter o nosso Raiden Twix. Mas atenção para aqueles usuários, né, que tem os botões de volume meio quebradiços. Esse Raiden Twix só instala se você tiver aí as opções de você botar o botão de volume e infelizmente, né, não tem um instalador sem essa opção. E também, em alguns celulares, esse método de botão de volume buga pra caramba, então o que eu recomendo vocês fazerem é ficar clicando várias vezes, né, na hora que você clicar para instalar o seu módulo, como por exemplo, assim que a gente clicar, você já sair clicando aqui para ele reconhecer que você está selecionando o botão de volume, ok? Então é só você aguardar aqui ele pedir. No caso aqui ele já pediu, né? Como vocês podem ver, press a volume key, e aí no caso ele já está aqui entrando em algumas opções. A primeira pergunta dele vai ser aqui se a gente quer fazer um FS-Stream nas nossas partições. O recomendado é que você faça, então é só você apertar o botão de volume para baixo para você selecionar que sim. E aí ele vai começar a fazer um particionamento, uma FS-Stream nas partições do seu sistema. Depois disso, ele vai ativar aqui o Array Unlocker, ou AR Unlocker, né? Como vocês podem ver, tem aqui um unlocker de várias coisas diferentes, só que todos que eu testei até agora não funcionaram. Eu não sei o porquê, mas eu testei aqui os unlockers tanto do nosso PUBG Mobile, quanto aqui também do nosso Call of Duty e simplesmente não funcionaram. Então meio que um placebo, porque pra mim não funcionou, mas quem sabe aí pra você nos testes do seu celular deve funcionar. Eu, por exemplo, aqui vou colocar no None, que seria aqui pra quem não quer nenhuma dessas opções, mas a gente vai ter aqui diversas opções de jogos, né, como o nosso COD, o nosso Asphalt, nosso LoLzinho, Fortnite, PUBG e também aí vários outros jogos que você vai poder selecionar aqui, inclusive também para você aumentar a qualidade nos serviços de streaming, né, como aqui o Amazon Prime, Netflix, entre vários outros. Como eu disse, no meu caso não funcionou para desbloquear nenhum tipo de jogo, mas aí quem sabe no seu pode funcionar. Mas eu aqui vou selecionar o não, apenas apertando o botão de volume para baixo, e depois disso você não precisa mais fazer nenhum setup de botão de volume. É só você aguardar ele fazer toda a instalação e depois reiniciar o seu celular.
É importante também que você mantenha uma conexão com a internet, porque ele baixa alguns assets e um aplicativo próprio do RenderTwix, que seria esse seletor aqui de performance, diretamente da internet. Então é necessário que você tenha aí ou um Wi-Fi ou então a sua rede móvel já ativa. Depois que ele já terminar de instalar, é só você apertar em reinicializar e aguardar o seu dispositivo reiniciar por completo. Enquanto o nosso X3 Pro vai reiniciando, bora falar um pouquinho do desempenho geral que eu achei aqui do nosso módulo. Começando com o CPU mais fraquinho, né, que é o nosso X3 NFC, ele vai ter aqui uma performance muito boa. Como vocês podem ver, essa daqui foi a performance estoque no nosso Android 13 GSI da Pixel 5. Como vocês podem ver, a máxima foi de 195 no modo estoque e uma média de 192, com aí praticamente nenhum throttling sendo detectado. Mas depois que a gente instalou e rodou aqui o modo de performance, né, o modo gaming no caso, a gente teve aqui uma performance máxima de até 199 mil pontos e uma média de performance de 195 pontos. É claro, deu um throttlingzinho um pouquinho a mais, né, por conta aqui da nossa performance um pouco maior, mas no geral a gente teve aqui um leve aumentozinho de performance. Até mesmo em testes aqui como o do nosso Antutu, como vocês podem ver, fez uma pontuação muito boa já na estoque, né, de 350 mil pontos, mas depois que a gente instalou aqui o nosso RenderTwix, a gente passou a fazer 363 mil pontos, que é significativamente bem mais alto, e é claro também, aumentando coisas importantes, como aqui a nossa GPU, a nossa memória e aqui também a nosso X, que saiu de apenas 95 mil diretamente para 101 mil pontos. Eu também me surpreendi com o nível de desempenho que ele conseguiu aqui com o nosso Moto Edge X30 ou Edge 30 Pro para os mais chegados do Brasil, né? Como vocês podem ver, essa daqui era a performance padrão dele, com um máximo de 378 pontos, uma média de 327 e uma mínima de apenas 297, que como vocês sabem, né, o 8Gen1 aqui dele causa muito throttling nele. E aqui, galera, a gente tem uma performance pelo menos um pouquinho mais alta em alguns casos, né? Principalmente aqui na nossa máxima, que saía ali de 378 diretamente para 385 mil pontos, uma média que subiu ali de 327 para 331 e a nossa mínima deu ali uma baixadinha, né, de 297 para 291, mas pelo menos a gente conseguiu manter uma performance um pouco maior por mais tempo. No Antutu também foi até que surpreendente, porque no estoque dele, né, como vocês podem ver, essa é a pontuação padrão dele, de 838 mil pontos. Até me chocou bastante, porque, né, normalmente esse dispositivo não era para fazer esse tipo de pontuação, 838 mil pontos, mas aí quando a gente instalou o nosso módulo, aí sim a gente voltou pro patamar ideal dele, né, de 985 mil pontos, com aqui um score bem maior de CPU, principalmente, atingindo aí 227 mil pontos. Ali a gente também teve a nossa GPU, que estava ali em mais ou menos 389, foi para 442 mil pontos, que é um score absurdo de performance, e é claro também os níveis da nossa memória e aqui a da nosso X também aumentando pra caramba. E por último, mas não menos importante, o nosso Poco X3 Pro, né, o celularzão da galera. A gente teve aqui uma performance máxima de 259 mil e uma média de 231, com o throttling quase ali na metade do nosso teste, abaixando a nossa performance para 198 mil pontos, causando um throttling geral de 79%. E aí depois que a gente instalou o nosso módulo, a gente teve uma frequência um pouquinho mais estável, né, saindo de 259 para 262 mil pontos, mas pelo menos a nossa performance média aumentou de 231 diretamente para 237 mil pontos, e praticamente o mesmo nível de throttling, então não tem muito que a gente falar disso. Já o nosso Antutu saiu aí diretamente de 598 mil pontos, diretamente aí para 610 mil pontos, ou seja, o RenderTwix fazendo aí a grande diferença para o nosso celular. E é claro, a gente também testou aí alguns jogos e emuladores aqui durante a nossa bateria de testes. Então o nosso PUBG Mobile no nosso Poco X3 Pro ficou ainda melhor. Infelizmente não com FPS desbloqueado, então só tava pegando 60 FPS na qualidade HDR, mas ele ficou bem mais estável aqui dentro do nosso Poco X3 Pro, sem dar aquelas micro stutterzinhas que atrapalham bastante a nossa jogatina. O nosso Poco X3 NFC não tem muita margem para melhorar, então a gente estava jogando mesmo o PUBG Mobile a 40 FPS na casa ali também dos 40 FPS, é claro, na qualidade alta, enquanto o nosso Apex, que estava ali por volta dos seus 48, 40 FPS, a gente passou a jogar já na casa dos 48 a 50 FPS bem mais tranquilos. E é claro, o nosso mais difícil celular, que é claro, é o nosso Edge X30 Pro com o seu 8Gen1, que é horrível.
a gente vai ter aqui uma performance bem melhor de desempenho. É claro, com jogos aqui como o nosso Aether, o nosso PPSSPP, e inclusive também joguinhos aqui que a gente pode jogar diretamente no nosso EGNS Emulator. E com isso, a gente conseguiu rodar jogos aí que estavam com uma certa dificuldade até bem melhor, como aqui, por exemplo, o nosso Pokémon Let's Go Eevee, que antes, como vocês puderam ver, né, o desempenho estava bem piorzinho, de cerca de 26 a 27 FPS, e agora tá passando a rodar 30 FPS, e aí outros jogos também que estão totalmente desafogados são aqui o do nosso Aether X2 com aqui o nosso Shadow of the Colossus, que antes ele pegava ali por volta dos nossos 26 a 30 FPS, agora tá pegando diretamente aos nossos 30 a 35 FPS para você jogar. Tudo isso apenas utilizando o modo game diretamente do nosso Radiant Wix. Só atenção, quando você reiniciar o seu celular pela primeira vez, é recomendado que você pelo menos deixe ele descansando, né, por pelo menos uns 5 minutinhos. Vai fazer alguma pipoquinha, vai tomar o seu banho, que eu sei que você não tomou banho nesse frio. E agora, né, galera, você só tem que aguardar o seu Radiant Wix ativar e fazer toda a mágica dentro do seu celular. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.